Então, essa é a importância do que nós vamos começar a falar agora, então, que é conhecido, né, essa doença da válvula do coração do cachorro como endocardiose. A literatura internacional, ela traz a endocardiose como, na grande maioria das vezes, acometendo exclusivamente uma válvula, e mais especificamente a válvula mitral. Então, por muitos anos, se costumou falar que a endocardiose era uma lesão, né, um processo degenerativo da válvula, que afetava preferencialmente a válvula mitral. Hoje, já se fala muito da endocardiose realmente ela ser uma lesão da válvula mitral, né, e que ocasionalmente poderia também acometer outras válvulas, mas que não teria uma prevalência muito alta nas outras válvulas, como muitas vezes a literatura traz. Por exemplo, muitos estudos, né, mais antigos mostram que 1/3 dos cães tem lesão ao mesmo tempo na mitral e na tricúspide, que é esse valor que eu coloquei aqui para vocês, 32,5%. Então, os estudos mais antigos, lá da década de 50, década de 60, dão conta de que endocardiose geralmente acontece como um problema mitral, seria mais ou menos 2/3, e o outro 1/3 seria como um problema mitral e tricúspide ao mesmo tempo. Na nossa rotina do laboratório, a prevalência da endocardiose como uma lesão bivalvar, né, afetando ao mesmo tempo a mitral e a tricúspide, é bem menor, é cerca da metade, 14%. E eu acredito que se a gente realmente for fazer um exame histológico da válvula afetada e caracterizar a lesão como deve ser feito mesmo no microscópio, né, não apenas macroscopicamente, muito do que se vê como lesão da tricúspide talvez seja muito edema de válvula, né, ou até processos inflamatórios da válvula, até uma endocardite da válvula, mas que realmente a prevalência seja ainda menor do que isso. Onde é que eu quero chegar com isso, né? No passado a gente dizia que a endocardiose era muito comum na mitral, mas também era frequente na tricúspide. E atualmente o que a gente tem notado é que, na verdade, a maioria desses casos não são de endocardiose de tricúspide, mas sim de mitral, e na tricúspide tem um leve edema ou algum processo inflamatório, às vezes, que dá uma mimetizada e que a gente acaba meio aceitando que a tricúspide também, muitas vezes, está afetada. Na aórtica e na pulmonar, né, a prevalência é mais baixa ainda. Com base nisso, atualmente, a endocardiose tem sido mais frequentemente descrita como uma doença da válvula mitral. Então, nos dias de hoje, a gente costuma dizer que a lesão endocardiose, que é a degeneração mixomatosa da válvula, pode acometer qualquer válvula, mas que a doença endocardiose, essa sim é uma doença mixomatosa que exclusivamente afeta a válvula mitral. Então, isso é conhecido hoje como doença da válvula mitral mixomatosa. Então, entendam que nós temos endocardiose como lesão, e isso, em tese, né, ainda é aceito que pode afetar qualquer válvula, mas a endocardiose como uma doença causando insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, ou num quadro final, insuficiência cardíaca de baixo débito, basicamente é um processo que acontece na válvula mitral. Eu vou mandar para vocês, para o e-mail para o WhatsApp da Paula, que é como eu me comunico, uns 3 ou 4 artigos que eu baixei. Alguns são mais focados na anatomopatologia da endocardiose, e outros são mais focados na parte de medicina interna, na parte de diagnóstico e na parte de tratamento, né? Como é que o caso é conduzido quando o paciente ainda não tem manifestação clínica, numa lesão mais inicial, ou quando o paciente já apresenta um quadro clínico, quais são os medicamentos que são usados. Esse aqui é um consenso do ano passado, né? Aqui, dentre os autores, estão os maiores especialistas em cardiologia dos Estados Unidos e da Europa, né? Autores como Bonagura, como Fox,
o próprio Atkins, né, são autores muito famosos, muito conhecidos dentro do mundo da clínica médica e mais especificamente da cardiologia de pequenos animais. Então, esses autores se reuniram, fizeram um consenso, esse consenso a cada 3, 4 anos, ele é revisado, né, e aí é publicado, esse foi publicado na revista do Colégio Americano de Medicina Interna, e é um guia que serve para os veterinários conduzirem os seus casos. Então, é bem interessante, né, é bem didático, tem bastante tabela, tem bastante recursos que permitem que vocês consigam também fazer uma revisão um pouco mais aprofundada, além dessa aula que eu estou passando para vocês hoje. Alguns achados epidemiológicos. Primeiro de todos, endocardiose, como uma doença que afeta a válvula mitral, é basicamente uma doença de cachorro. Então, às vezes, vocês ainda vão encontrar em alguns livros algo como ocasionalmente pode acometer felinos, ou esporadicamente descrita em felinos. Conversa fiada, isso não existe em gato. Esta é uma doença de cão. Né? A endocardiose em gato, ela está no mesmo rol da sinomose em gato. Ela está no mesmo rol da leptospirose em gato, ou seja, não existe essa doença em gato. Né? Existem doenças que são de gato, existem doenças que são de cachorro, existem doenças que afetam gato e cachorro ao mesmo tempo. Essa não é uma delas. Então, esta é uma doença de cão. Não existe em outra espécie? Não, não é isso que eu estou falando. Existe em outra espécie. No final da aula eu coloquei ali alguns relatos de endocardiose em humanos, né? Não tem exatamente esse nome, né? Mas a lesão é muito parecida, a endocardiose do cachorro é um modelo da doença valvar mixomatosa mitral dos humanos. Né? Parece que essa doença mixomatosa é um problema em alguns peixes também, mas não nos outros animais domésticos. Então, tu não vai ver uma valvopatia com esse padrão de degeneração mixomatosa num porco, num boi, ou, como eu já falei, num gato. Isto é uma doença de cão. Então, a primeira coisa, não saiam por aí fazendo diagnóstico de endocardiose em outras espécies, porque essa é uma doença específica do cachorro. Um outro aspecto extremamente importante, a gente vê cães de raças pequenas, né, de raças miniaturas, de raças de médio porte, ficando velho, e a gente vê cães de raça de grande porte e de porte gigante ficando velho. Claro que os cães de raça de menor porte, vocês sabem, eles duram muito mais tempo. Então é comum tu ver, por exemplo, um poodle que tem 18 anos, né? Um piquinês que tem 20 anos. E tu não vai ver um dinamarquês ou um rottweiler com essa idade. Né? Um doberman, um pastor alemão, um fila com 10 anos de idade são animais velhos. Nessa proporção do envelhecimento, de acordo com o uso de endocardiose em cães pequenos. E muito pouco caso de endocardiose em cães de porte gigante. Então, cães de porte gigante, quando tem insuficiência cardíaca congestiva, geralmente não é por um problema de endocardiose. Eles não têm essa lesão degenerativa da válvula. Não é impossível. Não é como eu comparar com o gato, que realmente não tem. Né? Quando eu digo, é menos comum, é menos provável que seja isso, mas existe ainda uma possibilidade de ser. Mas não é algo que a gente vê toda hora. É totalmente diferente da rotina que a gente estabelece, por exemplo, nesses cães de pequeno porte, como o Shih Tzu, né, Yorkshire, o próprio Poodle, que hoje já não é mais uma raça tão frequente para nós, mas que por muitos anos foi o cão mais criado na nossa região, principalmente como um animal de companhia, em apartamento, etc. Esses animais são altamente predispostos em desenvolver endocardiose. Eu diria para vocês que um poodle que tem mais de 15 anos de idade, a chance dele vir a ter endocardiose
ela é superior a 75%. Ou seja, se vocês pegarem 4 poodles com mais de 15 anos de idade, vocês vão ter 3 deles com endocardiose. E muito provavelmente 2 deles já vão ter manifestação clínica. Então, esses animais de porte pequeno, né, esses animais de porte até médio, como o Dachshund, Cocker, o próprio Schnauzer de tamanho standard ou Schnauzer miniatura, são muito mais predispostos em desenvolver essas lesões do que outras raças de cães. Geralmente, a manifestação clínica, né, o início dos sinais clínicos relacionados com a endocardiose, ele fica ao redor de 6 a 8 anos de idade. Então, vejam, esse é um gráfico que eu acho muito interessante, ele é um gráfico que eu copiei do Ettinger, em que ele tem, numa das colunas, a percentagem de cães, e na outra coluna, a idade. Para o gráfico, se não houvesse essa separação, seria só dois resultados para a gente observar. Mas a porcentagem de machos com o sinal clínico que é conhecido como sopro, né, que é aquela alteração no som do batimento cardíaco que acontece em decorrência de uma válvula insuficiente, ele mais ou menos está no seu auge ao redor de 7 anos de idade para o macho, e mais ou menos 2 anos depois, ao redor de 8 anos para o macho e 9 anos para a fêmea, a gente já tem sinais de insuficiência cardíaca congestiva. Isso é muito interessante, porque dá uma ideia de que o cão começa a desenvolver a lesão na válvula. Isso inicialmente não é notado. Vai chegar um momento do check-up semestral, o veterinário vai conseguir detectar a presença dessa alteração da ausculta, e isso vai ser mais ou menos entre 6 e 8 anos de idade, depende se é um macho ou é uma fêmea, mas vamos colocar aqui de 7 anos. Então, um poodle com 7 anos, ele tem mais ou menos 20%, coluna da esquerda, de chance de já estar apresentando um sopro cardíaco. E esse mesmo poodle, entre 9 e 10 anos de idade, dependendo se for macho ou se for fêmea, ele vai começar a manifestar sinais clínicos de insuficiência dessa válvula. Ou seja, do momento em que o animal começa a apresentar manifestação clínica, sopro, até o momento que o animal apresenta insuficiência da válvula, se passa cerca de 2 anos. O cão consegue compensar a lesão valvar mais ou menos 2 anos depois que ela se mostra passível de diagnóstico. E nesses 2 anos, vocês vão ver pelo aquele consenso ali, pelo aquele artigo, existem autores que são adeptos a determinada conduta terapêutica, usar determinado medicamento. E esse medicamento talvez aumentasse ainda mais a distância entre apresentar o sopro e desenvolver insuficiência cardíaca congestiva. Outros autores já consideram que não há uma vantagem e que o animal dificilmente vai ter uma expectativa de maior do que esses 2 anos a 2 anos e meio de compensação, e esses então são a favor de tratar apenas a partir do momento que já haja algum grau de insuficiência cardíaca e não apenas o sopro cardíaco. Então, são alguns dados para vocês terem uma ideia, isso vale para a gente também entender o que é ter uma lesão no coração e o que é ter uma doença no coração. A lesão está ali, mas não necessariamente haverá sinal clínico de insuficiência do coração. É a mesma coisa que a gente sempre explica, por exemplo, para um problema renal.
o paciente ele pode ter um problema renal, uma lesão no rim, mas ele precisa ter mais que 75% de um rim lesado para não mais conseguir ter um equilíbrio nas funções exercidas pelo rim. E a partir daí desenvolver insuficiência renal. Então, uma coisa é ter lesão no órgão, outra coisa é ter insuficiência daquele órgão. A lesão vai acontecer e é passível de detecção em média aos 7 anos de idade, independentemente do sexo, num cachorro de raça mini ou pequena. Mas a manifestação clínica dessa lesão na forma de insuficiência do órgão só vai ser vista cerca de 2 a 2 anos e meio depois, e aí sim o paciente vai ser considerado como tendo alguma das síndromes que nós estudamos. Insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência cardíaca de baixo débito, por exemplo. Aqui eu ainda coloquei esse aspecto dos cães com mais de 16 anos, né? Eu falei 15, mas a literatura traz como 16. Mais de 75% dos cães que tenham 16 anos ou mais apresentam endocardiose, dessas raças que são de porte mini, pequeno ou médio. Além disso, a endocardiose ela tem um aspecto de prevalência maior no macho. Essa é uma das poucas doenças cardíacas. Vocês vão ver que a miocardiopatia hipertrófica primária do cachorro, a miocardiopatia dilatada primária do cachorro também é mais comum em macho do que em fêmeas. A miocardiopatia dilatada é 2 vezes mais comum em macho. E a miocardiopatia hipertrófica é 4 vezes mais comum em macho. A maior parte das doenças cardíacas é mais frequente em machos do que em fêmeas. E isso vale para todas as espécies. Uma diferença está exatamente na doença valvar mixomatosa dos humanos, que é uma doença mais comum em mulheres. Né? Enquanto que no cachorro, como as outras doenças, ela também é mais comum nos machos. Só fazendo uma pequena revisão da morfologia do coração, aqui eu coloquei uma imagem para vocês de um coração aberto pela técnica tradicional que a gente utiliza para fazer a abertura. Vocês estão conseguindo contemplar nessa imagem a câmara ventricular esquerda e o átrio esquerdo. Então, vocês têm ventrículo aberto esquerdo e átrio esquerdo. Notem que o endocárdio ventricular ele é vermelho e o endocárdio atrial ele é mais espesso, então ele é um pouco mais brancacento. Então, vocês veem que o ventrículo, obviamente, é muito maior, tem muito mais luz, né? A parede do ventrículo, a parte do miocárdio ventricular esquerdo extremamente grossa, e vocês notam que existe, separando o átrio do ventrículo, uma válvula. Essa válvula, ela tem 2 cúspides, e essa cúspide é cortada no momento que eu faço a abertura do coração por essa técnica. Então eu corto uma cúspide, abro o ventrículo e o átrio esquerdos, e eu fico observando a outra cúspide que sobrou. Essa cúspide que sobrou, ela é extremamente fina, delicada, né? É uma pequena membrana, geralmente ela é branco, opaca e quase translúcida. Esse é o aspecto normal de uma cúspide no coração de um cachorro. Então, nesse caso aqui, é uma das válvulas da válvula mitral. Notem que ela está presa, né, pelas cordas tendíneas ao músculo papilar. Eu vou aproximar um pouquinho e vocês veem a delicadeza tanto da cúspide em si como das cordas tendíneas. Esse é o aspecto que a gente vai considerar como uma válvula padrão, né, uma válvula perfeita. Por que eu coloquei isso aqui? Porque a partir de agora eu vou mostrar para vocês as válvulas que estão sofrendo um processo degenerativo. Né? Essa degeneração, que a gente histologicamente chama de degeneração mixomatosa, ela vai começar a fazer transformações na válvula que vão ser possíveis de serem visualizadas já a olho nu. Né? A gente consegue ver isso, como a gente fala em anatomopatologia, macroscopicamente. E
ao lado de cada uma dessas imagens, eu volto a colocar a válvula normal para vocês poderem fazer a comparação. Então, quando a gente classifica, existe uma classificação que é muito usada já há muitos anos para categorizar, né, o grau da endocardiose. Quando a gente faz isso, geralmente a gente coloca do grau 0, que é a válvula normal, significa não ter lesão, até o grau 4. Seria mais ou menos como o 1, uma degeneração mínima, o 2, o grau 2, uma degeneração leve, o grau 3, uma degeneração moderada, e o grau 4, uma degeneração acentuada. Então, isso é a válvula normal. Se a gente for observar histologicamente essa válvula normal, ela tem, né, uma parte em que a cúspide está do lado atrial e uma parte em que a cúspide está do lado ventricular. Então, se eu fizer uma lâmina histológica a partir de um corte transversal vindo do átrio em direção ao ventrículo, eu vou observar que eu tenho endotélio recobrindo a superfície atrial, óbvio, né, o sangue entra em contato aqui, eu preciso ter uma superfície endotelizada, e endotélio recobrindo a parte ventricular. E entre esse sanduíche, né, onde cada endotélio seria o pão, o que nós temos de recheio, né? O que nós temos essa fina película é constituída de que partes, né? Cada válvula é constituída de 3 partes. Uma parte extremamente fina, que está logo abaixo do endotélio do lado atrial, né, que muitos vão chamar isso de porção atrial, ou de face atrial, ou de camada atrial. Uma parte extremamente espessa, que está logo a seguir ao endotélio ventricular, que nós chamamos de camada fibrosa, e uma parte central, que pela coloração de hematoxilina e eosina, basicamente cora muito pouco. Então ela fica como que um espaço vazio. E aí a gente em patologia geralmente chama espaços que são vazios de espaços espongióticos. Então é chamado camada esponjosa. Então nós temos endotélio atrial, uma camada atrial, uma camada esponjosa e uma camada fibrosa. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês conseguirem entender o processo degenerativo. O processo degenerativo, nessa lesão que é a endocardiose, ela acontece por um espessamento muito marcante e progressivo da camada esponjosa. Há uma modificação no microambiente dessa camada esponjosa e essas células começam a sintetizar uma quantidade muito grande de proteoglicanos e de glicosaminoglicanos, proliferam em meio, né, a esta matriz produzida e vão deformando a válvula. E ao deformar a válvula, vão destruindo o colágeno, principalmente da camada fibrosa. Então é um processo de transformação do microambiente com acúmulo progressivo de uma matriz mixomatosa e aumento gradual das células que sintetizam essa matriz, que vão, né, passo a passo, destruindo as demais camadas. Então, se a gente entende como é que é a camada normal, obviamente que facilita depois para eu mostrar histologicamente para vocês o que é essa lesão. Aqui tem um esquema histológico que eu achei bem interessante num desses artigos que eu vou mostrar para vocês. Ele dá uma ideia embrionária, inicialmente, né, de como que a válvula é formada, né, mostrando que essas células que vocês veem no meio da válvula cardíaca, né, que são chamadas células intersticiais da válvula. Essas células, elas vêm no período embrionário a partir do endotélio. Então, as células endoteliais, elas fazem uma espécie de trânsito, né, do endotélio, elas se internalizam e se desdiferenciam para formar essas células
intersticiais valvares. E são essas células intersticiais valvares que, sob a ação de determinadas interleucinas, vão produzir colágeno, elastina, glicosaminoglicanos, mucopolissacarídeos, nas quantidades necessárias para formar cada uma daquelas camadas. Então, é um processo durante o período fetal e embrionário, em que vai havendo essa migração, vai havendo essa transformação das células, e essas células vão produzindo a matriz que vai formar cada camada. Na figura abaixo, já é um indivíduo adulto, né? Então, vocês já têm as camadas que eu havia comentado anteriormente no outro slide. Vejam, tem o endotélio atrial aqui em cima, tem o endotélio ventricular na parte de baixo, e vocês têm as 3 camadas na parte interna da válvula. A camada atrial, a camada esponjiosa e a camada fibrosa. A camada atrial e a camada fibrosa são camadas muito parecidas. O que muda basicamente é a espessura. A camada atrial é uma camada muito fina, a camada fibrosa é uma camada muito grossa. Eles têm basicamente o mesmo tipo de colágeno e a camada atrial tem um pouco mais de elastina. E a diferença fundamental está exatamente nessa camada intermediária. Né? O recheio principal desse sanduíche é essa camada esponjosa, que é uma camada que é rica nas células intersticiais, e que essas células intersticiais elas estão imersas numa matriz mixomatóide. E é essa matriz que vai se amplificar muito no processo degenerativo e vai acabar, então, destruindo a válvula. Aqui eu coloquei os componentes de cada uma das camadas, então onde é que tem mais colágeno, onde é que tem menos colágeno, onde é que tem mais elastina, onde é que tem menos elastina, e principalmente onde é que tem mais desses proteoglicanos e glicosaminoglicanos. Quando eu tenho um cão envelhecendo, né, principalmente de uma raça de pequeno porte, o que a gente nota? Né? Quando a gente abre o coração, uma das coisas que a gente vê é que começa a se formar pequenos nódulos. Eles começam a ser percebidos geralmente quando eles estão do tamanho de uma ervilha bem pequena. Esses nódulos vão se formando aleatoriamente na válvula, geralmente na porção livre da cúspide e próximo às cordas tendíneas. Então, no momento em que eu tenho próximo a cada uma das cordas tendíneas um único nódulo, então eu tenho um nódulo se formando a um espaço, né, uma área de válvula normal, outro nódulo se formando, outro espaço, uma área de válvula normal, e eu costumo dizer que esse é o menor grau do processo degenerativo, visto macroscopicamente, o grau que nós chamamos de 1. Então aqui a gente pode comparar uma endocardiose mínima, de grau 1, com uma válvula cardíaca normal. Notem que mudou a cor, mudou a espessura e mudou principalmente o formato. Aqui é liso, aqui já tem uma pequena nodulação. Se a gente passar para a próxima imagem, vocês vão ver que a borda livre está muito mais tumefeita. Está muito mais irregular do que era aqui. Aqui é um leve aumento de volume, mas aqui já há uma certa tumefação na válvula que deforma e provavelmente não mais permite que essa válvula feche normalmente. Mas eu ainda tenho espaços normais entre as lesões valvares, mas essa válvula já é mais gravemente afetada. Então, esse é o quadro que nós chamamos de grau 2. Né? Comparem novamente com uma válvula cardíaca normal. Então, pequenas nodulações vão aumentando de volume, vão distorcendo a margem livre da válvula e dificultando o seu fechamento. Até evoluírem já para verdadeiramente nódulos na válvula, que não mais apenas ocorre aonde eu tenho as cordas tendíneas, mas que começam a coalescer, ou seja, eles são tão grandes que um vai encostando no outro. E eu começo a não ter mais nenhuma área da borda livre da válvula sem ser afetada. Esse já é um quadro mais intenso da lesão e que é considerado, portanto, o grau 3. Novamente comparando
com uma válvula cardíaca normal. E, por fim, a fase mais grave, onde além de haver as tumefações, né, além de haver essas nodulações na válvula, a válvula já começa a sofrer uma lesão tão grave que vai havendo a ruptura das cordas tendíneas e, consequentemente, essa válvula vai ficando totalmente distorcida. Muitas vezes ela vai ficando evertida, né? Boa parte dela já não consegue mais fechar completamente, ela vai ficando endurecida e muito mais gravemente afetada do que a válvula vista anteriormente. Então vejam que é uma evolução da lesão, né? A lesão vai evoluindo desde uma pequena nodulação, uma pequena bolinha na válvula, mais endurecida, passando por uma fase em que há a completa distorção da margem livre, até nós termos uma válvula que basicamente é completamente deformada. Esses estágios, eles vão acontecendo dentro desse mais ou menos, como eu comentei para vocês, 2 anos e meio. Onde no início a lesão é muito pequena, né, e simplesmente acarreta uma manifestação na ausculta, um sopro cardíaco, e finalmente, quando a válvula não mais consegue fechar, o paciente já começa a desenvolver, então, o que nós chamamos de insuficiência valvar, que geralmente vai levar à insuficiência cardíaca congestiva, que é a síndrome clínica mais comumente associada com a endocardiose. Aqui eu coloquei uma visão mais lateralizada da válvula para mostrar para vocês como aquela estrutura fina acaba se transformando, né, em algo que se tu não conhece a doença em si, lembra em algumas situações um tumor de válvula. Por quê? Porque vai ficando realmente muito grande, né? Claro que como tu vê que toda a válvula está afetada, esse é um diagnóstico diferencial, por exemplo, para o tumor de válvula mais comum que existe, que é o mixoma, e que realmente ele é microscopicamente muito parecido, só que ele é um único nódulo distorcido na válvula, e não um processo contínuo, né, em que a válvula inteira é afetada. Aqui eu fiz uma fotografia um pouco diferente para mostrar para vocês. Eu peguei um coração e dei um corte transversal mais ou menos na porção média dos átrios. Então eu estou enxergando a válvula mitral através de uma observação, né, que seria, para nós bípedes, algo dorso-ventral, né, mas para o cão é mais ou menos algo crânio-caudal obliquado. Então eu estou observando de cima para baixo, né, como se eu estivesse pegando o coração na minha mão e olhando ele em direção aos meus pés. Eu fiz um corte transversal no meio do átrio e eu consigo, ao colocar, eu tirei todo o sangue que tinha dentro desse coração, coloquei água e fiz uma massagem cardíaca. No momento que eu faço a contração do ventrículo, essa válvula ela tinha que fechar completamente. E o que aconteceu aqui? Eu consegui, ao fazer isso, notar que a válvula não fecha. E é exatamente isso que acontece em vivo. Só que aí, ao invés de ter essa água que eu coloquei aqui dentro e ela voltar para dentro do átrio, eu enchi o ventrículo de água, não tinha água no átrio, só no ventrículo. E na hora que eu fiz a contração, ao invés da válvula fechar, ela não consegue fechar totalmente. Então, observem que ao ocorrer esse dobramento que acontece na borda livre da válvula, no momento que essa válvula ela fica tão alterada na sua arquitetura que ela começa a se dobrar, começa a faltar, entre aspas, válvula suficiente para fechar o ósseo atrioventricular. E é exatamente isso que acontece quando o animal tem a contração ventricular. O sangue que deveria sair do ventrículo esquerdo para a aorta, parte dele, por esse orifício que vocês estão vendo aí, em decorrência do não fechamento da insuficiência da válvula, acaba voltando da mesma maneira com que a água voltou aí para o interior do órgão. Essa é uma imagem que eu vi num desses artigos agora mais recentes,
E eu gostei, a próxima endocardiose que eu tiver na necrópsia, eu vou tentar fazer uma imagem assim. Isso é uma peça fixada em formol já, e o patologista ele fez um corte longitudinal no coração. Não é um corte que a gente, aqui no nosso laboratório, a gente costuma fazer, nas nossas técnicas de abertura, nenhuma dá essa forma de observação. Eu achei bem interessante, e mostra a válvula de lado, né? Então a gente tem aqui preto a luz do ventrículo e aqui a luz do átrio. Aqui a parede ventricular, aqui a parede atrial. E a gente está vendo numa visão lateromedial a válvula. Então observe que ao invés de ser fina, a válvula é completamente nodular, né? A impressão novamente que dá, né, se a pessoa não é acostumada a ver esse tipo de lesão, parece que existe uma tumoração na válvula, o quanto essa válvula está distorcida. Quando ocorre esse grau mais elevado da lesão valvar, essa distorção associada com a lesão das cordas tendíneas, porque a gente costuma, né, geralmente falar a lesão valvar, né, o processo degenerativo valvar, mas as cordas tendíneas, né, que estão ligando a válvula ao músculo papilar, essas cordas também são afetadas. Então, no momento que essas cordas são afetadas e que a válvula é afetada, se vocês compararem, a válvula vai tomando um aspecto como se ela fosse um balão, né? E isso vem do inglês, que traduzindo para o português é balonamento valvar. Então, é mais ou menos como se a gente tivesse nessa válvula aqui a mesma ideia, né, metaforicamente falando, da formação de um balão. Da mesma maneira com que, dependendo do ângulo que a gente observa esse balonamento, dá a impressão, né, alguns patologistas, o balonamento é uma palavra que se usa mais na patologia veterinária, e alguns patologistas médicos, eles tendem a comparar essa válvula completamente retorcida com uma touca de banho daquelas que usava lá na década de 50, 60, né? Eu acho mais parecido até com um chapeuzinho de criança, assim, e aí as cordoalhas aqui, né, as cordas tendíneas seriam a parte que a gente faz a amarração. Então isso é chamado lesão em touca de banho. Essa é uma expressão mais utilizada na patologia médica. E finalmente, então, eu não quero passar a ideia para vocês que não existe a lesão degenerativa da tricúspide, não é isso, né? Ela existe, sem sombra de dúvida, mas ela é tão pouco prevalente que geralmente quando a gente está falando da endocardiose, a gente imediatamente já remete à endocardiose de mitral, né? Mas sem sombra de dúvida, aqui é um caso leve de uma endocardiose de tricúspide. Vocês conseguem ver aqui que há 3 nodulações na superfície livre, né, na borda livre da válvula. Aqui é um caso bem mais grave, né, em que há uma distorção bem acentuada de quase toda a válvula. E aqui é o único caso que eu vi até hoje de lesão degenerativa valvar em válvula semilunar. Eu nunca vi em semilunar pulmonar e vi esse caso num bulldog de uma endocardiose da semilunar aórtica. Mas se nós formos comparar, a gente chega a ver aí 50 casos de lesão leve a acentuada, causando ou não causando manifestação clínica na mitral, para ver 2 ou 3 na tricúspide e um único caso numa semilunar. Quando eu pego essa válvula na necrópsia, né, então o que a gente faz na necrópsia? Né? Hoje mesmo eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo uma necrópsia de um animal e ele tinha uma lesão na válvula. Que lesão era essa? Exatamente nesse grau aqui, né? Uma endocardiose mitral leve. Então, geralmente, a gente corta as cordas tendíneas, né? Tá? 2, 3 picos numa corda tendínea, retira a válvula e fixa no formol. E essa válvula vai fixar no formol, e depois eu vou fazer um corte histológico, em que geralmente eu tento pegar
toda a estrutura, né, toda a superfície da válvula, na lâmina. E o resultado do processamento histológico é isso aqui, em que eu tenho a parte do átrio, aqui vocês têm a musculatura, vejam as fibras musculares, é o que coroa em vermelho, e aqui vocês têm a válvula. Essa válvula, diferente do que a gente viu lá no início da aula, ela tem que ser bem fininha, ela está extremamente espessada. Se eu colocar isso num aumento maior, eu vou notar que essa parte ventricular continua com a camada fibrosa e eu tenho essa porção central extremamente celular, são células pequenas e alongadas, e essas células estão imersas numa matriz que na hematoxilina e eosina cora basofilicamente. E nós chamamos isso de matriz mucinosa, ou matriz mixoide. O que é isso? Isso é proliferação dessas células fusiformes, que hoje se sabe são miofibroblastos, que estão produzindo uma quantidade extremamente grande de glicosaminoglicânicos. E isso vai sendo produzido e acumulado, e a válvula vai ficando cada vez mais espessada e cada vez mais incapaz de exercer a sua função. Então, é um processo crônico degenerativo de proliferação celular, mais especificamente de proliferação dessas células intersticiais da válvula, que se diferenciam em miofibroblastos e passam a produzir uma quantidade muito grande de matriz frouxa, né, de tecido conjuntivo frouxo, que molecularmente é caracterizada como proteoglicanos e glicosaminoglicanos. Aqui eu tenho novamente um aspecto histológico. Observem a parede do ventrículo, o miocárdio ventricular, o miocárdio atrial e a válvula. Vejam a pequena nodulação que a seta aponta na válvula. Agora isso foi colocado em maior aumento. Todo esse pequeno nódulo está aqui. E agora foi colocado em maior aumento ainda. O que a gente nota? Essas pequenas células que são vistas como um núcleozinho preto. E vejam como a maior parte do tecido não é constituído por células, mas sim pela matriz que as células produziram. E essa matriz que as células produziram, que é o tecido conjuntivo frouxo, que a gente chama de tecido mixoide. E por haver um acúmulo disso, a gente diz que o processo é degenerativo mixomatoso. E por isso que a lesão recebe o nome de degeneração mixomatosa. Então, o que há aqui é uma redundância do que deveria haver, só que numa quantidade muito maior do que deveria. E isso faz com que, ao depositar essa matriz, as outras estruturas da válvula, como o colágeno, a laminina, a própria elastina, vão sendo perdidas. E a válvula vai se transformando numa única coisa, que é um pouco de célula, miofibroblastos e uma grande quantidade de matriz. E aí, obviamente, houve uma desorganização do tecido. E claro que esse tecido não vai mais funcionar como ele funcionava anteriormente. Aqui eu tirei do livro também. Quero ver se esse ano eu faço uma grade assim com os casos da gente. Ficou bem interessante assim, a ideia de colocar o grau aqui, desde a válvula normal, né, botar o aspecto macroscópico e botar a histologia. Então, o que eu tinha falado para vocês, o grau 0, né, dessa classificação de Whitney é a válvula normal. E aqui a histologia da válvula normal. E aí os graus subsequentes, que são os graus que tem lesão, 1, 2, 3 e 4, a gente tem uma pequena deposição desse material, uma grande deposição já com uma nodulação, e aí uma maior ainda e já uma perda completa da arquitetura da válvula. Nesse estágio 4, né, nesse grau
de severidade mais acentuada, lembrando, como eu havia falado para vocês, um tumor. O mixoma é um tumor, né, de fibroblastos que tem um aspecto celular que lembra uma célula estrelada, imersa numa matriz mixomatóide. Então, o mixoma é muito parecido, para não dizer igual, a um nódulo da degeneração mixomatosa. A questão aqui é que não há um nódulo só, porque se existisse apenas um nódulo numa válvula, nós caracterizaríamos isso como um tumor, como um mixoma da válvula. Mas como isso afeta a válvula como um todo, e é conhecido já há muitos anos como uma doença específica, degenerativa, e não como um tumor, a gente chama isso de degeneração mixomatosa. Esse é um artigo também recente, de 2017, é um artigo muito bom, né? Um artigo de um grupo de estudos da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, em que eles mostram passo a passo todas as mudanças que acontecem desde uma válvula normal até uma válvula completamente irregular em decorrência da endocardiose. E vão comentando essas mudanças, comparando tanto a macroscopia como a microscopia, ou seja, o aspecto anatomopatológico, com os eventos moleculares. É claro que, mesmo lendo, eu li esse trabalho 3 vezes nos últimos dias, para conseguir entender os eventos moleculares. E mesmo assim não é uma leitura muito fácil, né? Tem que ter uma certa familiaridade com biologia molecular. Mas mesmo que tu leia e entenda o artigo, tu não pode imaginar que no final da leitura tu vai ter toda a completa iluminação de como esse processo acontece, porque ninguém sabe como esse processo se desencadeia e a gente sabe como é que ele termina, né? A gente sabe o que fica alterado naquela válvula. Existem muitos estudos mostrando, desde a parte celular até a parte molecular, tudo que se altera, todas as proteínas que se alteram, todos os aminoácidos também que se alteram, alterações do nível genético, mas não necessariamente vai haver uma resposta para todas as nossas dúvidas e anseios em relação a isso nesse trabalho. Mas o que existe até 2017, basicamente, está aqui, né? E nesse trabalho eles frisam muito isso que eu havia comentado com vocês, né, que é um conhecimento já de alguns anos, que durante o envelhecimento, né, ocorrem alterações microambientais nessa válvula, que muito provavelmente são alterações que estão relacionadas com algo que acontece na circulação, né? Então, mudanças em certas citocinas circulantes, e tudo isso culmina na estimulação do endotélio. E é esse endotélio, né, principalmente o endotélio atrial, que ao ser estimulado mais ou menos por certas citocinas, e aqui no exemplo está o fator de crescimento transformador beta, mas essa não é a única citocina, não iam colocar todas as citocinas aqui, porque senão ia ficar um slide muito poluído, mas eles colocaram a citocina mais estudada, que é o fator de crescimento transformador beta. Então, alterações nos níveis dessa citocina, mas também de outras, vão fazer com que as células endoteliais dessa superfície atrial da válvula, no indivíduo idoso, né, adulto para idoso, vão se transformando e, ao invés de formarem, como no período embrionário e fetal, as células intersticiais da válvula, vão se transformando em miofibroblastos. E esses miofibroblastos vão produzindo grande quantidade de matriz e, ao mesmo tempo, outras citocinas que são responsáveis pela dissolução, né, pela destruição do tecido conjuntivo maduro, do tecido conjuntivo colagenoso. E isso vai fazendo a válvula, então, perder colágeno, fragmentar o colágeno e depositar a matriz mixoide.
Então, é só um slide, né? É só uma figura das várias que tem naquele artigo ali, mas eu acho que ela dá uma síntese do processo que acontece na válvula. Agora, tu termina o artigo e tu pensa assim, hoje, né, eu vou descobrir por que isso está acontecendo no tudo e por que isso não está acontecendo no dinamarquês, né? E, obviamente, tu não vai descobrir porque isso não está no artigo, porque simplesmente ninguém sabe, né? Mas por que numa raça de cachorro isso acontece numa velocidade muito maior a ponto de, antes do animal morrer, ele começar a ter essas lesões graves na válvula, né? Enquanto que num animal de grande porte, muitas vezes ele já está no final da sua expectativa de vida e isso ainda não aconteceu. Né? Por que isso é tão mais precoce em cães pequenos, a ponto de ser visto quando eles têm menos de 10 anos de idade, se a expectativa de vida deles é 15 anos, 16, 17, às vezes 20 anos de idade? E por que isso não é tão precoce em raças de cães de maior porte? Isso, infelizmente, a gente ainda não encontra na literatura, né? Existem algumas teorias acerca disso, mas não se sabe exatamente. Vou voltar aqui. Pessoal, nessa primeira parte, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Querem perguntar alguma coisa que não tenha ficado bem explicado? Né? Alguma coisa que vocês não tenham compreendido direito? A gente pode fazer um pequeno intervalo para falar. Fala, Júlia. Eu não entendi direito como acontece a destruição do colágeno. Tipo, eu sei que tu acabou de falar, mas eu não entendi muito bem. Tá. Se tu voltar naquele último slide ali, existe um grupo de proteínas que são chamados metaloproteinases. Essas metaloproteinases, elas passam a ser produzidas em grande quantidade por esses miofibroblastos. E elas não eram produzidas pelas células intersticiais da válvula. Então, à medida que as células intersticiais da válvula vão sendo substituídas durante o envelhecimento por esses miofibroblastos, há um aumento no microambiente valvar dessas metaloproteinases. E são essas metaloproteinases as enzimas que degradam a fibra de colágeno. E aí o colágeno vai sendo todo quebrado, vai sendo degradado e ele não consegue mais exercer a função no citoesqueleto da válvula. E posteriormente, esse espaço que era preenchido pelo colágeno passa a ser então preenchido pelo tecido mixomatoso. Conseguiu entender agora? Sim, agora sim, muito obrigada. Tá, joia. Pessoal, alguém? Mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Então, eu vou pegar uma Coca-Cola ali na cozinha e já retomamos para a segunda parte. Então, vamos lá. Nessa segunda parte, quer falar alguma coisa, Júlia? Não? Tá bom. Nessa segunda parte, eu coloquei aqui para vocês as complicações. A gente pode chamar isso de várias maneiras. Eu gosto de chamar de complicações da endocardiose. O que é isso? Né? Bom, eu tenho um cão e esse cão apresenta uma lesão valvar importante. Né? Ele já tem uma lesão valvar pelo menos no grau 2, né? E alguns casos já no grau 3 ou no grau 4. Quando eu avaliar
esse coração durante a necrópsia, eu vou encontrar apenas a lesão valvar ou eu vou encontrar também outras lesões? Geralmente, quando a gente tem um paciente que ainda está compensando a lesão valvar, e óbvio que isso vai ser mais comum naqueles casos em que a lesão valvar não é tão grave. Então, por exemplo, lesões valvares que estão no grau 1 de Whitney, geralmente não tem complicações. Não significa que não possam ter, mas geralmente não tem complicações. Lesões valvares que já estão no grau 2 de Whitney, geralmente tem algum tipo de complicação associada. E lesões valvares que estão nos graus 3 e 4, essas sim, na grande maioria das vezes, tem complicações. As complicações são decorrentes, muitas vezes, dos processos de compensação. À medida que o animal tenta compensar aquela insuficiência da válvula, ocorrem algumas outras alterações cardíacas. Então, eu coloquei aqui da mais importante para menos importante. Então, as primeiras que eu vou falar são as mais prevalentes, a que a gente vê quase sempre, e as últimas que eu vou falar são as menos prevalentes. Essas complicações, elas também têm importância do ponto de vista clínico, porque muitas vezes o paciente descompensa durante o tratamento exatamente pelas complicações. Né? Vocês vão ver, por exemplo, que uma das complicações, só para dar um exemplo, é a ruptura da corda tendínica. Vocês imaginem só, vocês têm um animal que tem uma lesão valvar, esse animal apresentava manifestação clínica porque essa lesão valvar era grave o suficiente para causar insuficiência cardíaca, ele começa a ser tratado, as medicações utilizadas permitem haver uma compensação do coração, está tudo indo bem, o animal não tem mais sintomatologia, ninguém está tratando a lesão da válvula, vocês sabem disso, né? A lesão da válvula não pode ser tratada, então ela só vai piorar, claro que sim, a única coisa que vai acontecer com ela é piorar, não existe como ela não piorar, a lesão valvar só piora, e a gente vai tratando o paciente para que ele não desenvolva os sinais da insuficiência de uma válvula que vai piorando. Aí se eu perguntar assim, tá, então um dia vai piorar tanto que ele vai morrer. É óbvio, né? Não há a menor dúvida. Agora, a questão é tu ter a capacidade técnica de, da melhor maneira possível, tentar levar esse paciente para o maior tempo possível de vida. Mas tu não está tratando a válvula dele. Né? Por quê? Porque não existe como tratar essa válvula. O único tratamento que existiria para essa válvula é cirurgicamente tirar ela e colocar uma prótese de válvula. Não há como tratar a válvula, com absolutamente nada. Então eu tento melhorar a vida desse animal com base num tratamento sintomático. Né? Eu vou usando medicamentos que vão fazer com que o animal não desenvolva edema. Aí existem vários tipos de medicamentos que são utilizados para isso, né? Para inibir ou para resgatar o animal do edema pulmonar. Eu vou usando medicamentos que vão melhorar a contratilidade cardíaca. E aí eu compenso esse paciente. Ele fica, ó, joinha, né? Mas a válvula continua lesada. E aí chega um determinado momento que rompe uma corda tendínea. A corda tendínea é o que faz a ancoragem da válvula no músculo cardíaco. Se a corda tendínea romper, é como se vocês tivessem uma barraca bem bonitinha, armada ali, com todos os ganchos cravados no chão, e desse uma ventania e os ganchos fossem arrancados. No momento que um dos ganchos da barraca é arrancada, imediatamente aquele gancho ele fica batendo, né? Porque o vento vai levantar aquela parte da barraca e aquilo vai ficar batendo. Então, o pessoal compara quando há ruptura de uma corda tendínea, né, geralmente como se fosse uma bandeira que fica batendo no vento. Então, imaginem se aquele tratamento que tu está utilizando, ele vai funcionar para algo que causa uma descompensação valvar aguda e intensa, como é a ruptura de uma corda tendínea.
Então, geralmente, o paciente, essa é uma causa muito importante de descompensação. O paciente está super bem e de uma hora para outra o paciente desenvolve um baita de um edema pulmonar. Aí o tutor diz assim, mas eu não fiz nada de errado, eu dou os remedinhos direitinho, eu não exercitei o cachorro, eu não fiz nada que ele ficasse mais agitado e tal, simplesmente de uma hora para outra o cachorro começou a passar mal. E aí tu vai ver, ele tem uma corda tendinha rompida e isso descompensou todo o teu tratamento. Então é só um exemplo, né, de como essas complicações podem ser extremamente prejudiciais, né, e muitas vezes responsáveis, inclusive, pelo animal apresentar ou uma morte súbita, como vocês vão ver aqui nos casos de ruptura de átrio, que o animal morre por tamponamento cardíaco, ou uma descompensação aguda na forma, muitas vezes, de síncope, de insuficiência cardíaca de baixo débito, como acontece com a ruptura das cordas tendinhas, ou, obviamente, o que é mais comum, né, a descompensação pelas dilatações e hipertrofias miocárdicas que ocorrem na forma de insuficiência cardíaca congestiva. A mais importante de todas as complicações. Se esse sangue, em decorrência da válvula não fechar da maneira com que devia, perfeitamente, volta para dentro do átrio, o que a gente chama tecnicamente de regurgitação atrial. Esse átrio vai receber mais sangue, que vem dos pulmões, no caso o átrio esquerdo, e receber o sangue que está regurgitando do ventrículo esquerdo. Para isso, ele precisa ter mais espaço. Então, gradualmente, começa a haver dilatação atrial. Nessa imagem, vocês veem um átrio dilatado, tanto o lado direito como o lado esquerdo. Notem que o átrio está do mesmo tamanho do ventrículo. O átrio é muito menor do que o ventrículo. Aqui vocês têm um átrio na mesma proporção do ventrículo. O coração do cachorro ficou quadrado. E isso se deve, no caso aqui, ao fato de haver coágulos, né, o animal já morreu, dentro dos átrios. No momento que eu faço a abertura do coração, vejam o grau de dilatação, tanto do átrio esquerdo, aqui está a lesão valvar da mitral, né, uma lesão grave já, no mínimo um grau 3, um átrio completamente dilatado, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Essa é a mais importante, a mais frequente lesão secundária associada à endocardiose, né? A complicação mais frequente da endocardiose. E isso geralmente pode ser visto no animal ainda vivo através de uma radiografia de tórax, onde se observa um aumento de volume cardíaco, cardiomegalia, geralmente da parte atrial. Então, quando vocês estão avaliando uma radiografia de tórax, né, vocês aprendem a ver onde é que é o átrio esquerdo, onde é que é o átrio direito, onde é que é o ventrículo esquerdo, onde é que é o ventrículo direito. E aí, quando vocês têm aumento dessas câmaras, vocês têm aumento para aqueles lados que vocês aprenderam aonde está cada uma das câmaras cardíacas. Nesse caso, o que vocês vão ver é um aumento de volume na porção cranial do tórax e o coração aumentado e com um aspecto que é muito conhecido pelos radiologistas, né? Vocês sabem que o coração, quando a gente olha numa radiografia, ele não tem nada a ver com aquele coraçãozinho que a gente faz assim, né? Aquele coraçãozinho, como é que o pessoal faz assim, um coraçãozinho assim? Não tem nada a ver com aquele coraçãozinho assim, né? Pois é. Mas nesse caso, quando se olha uma radiografia, como os átrios dilataram, o aspecto radiográfico fica parecendo duas orelhinhas. Então isso, do inglês para o português, é traduzido como, na radiografia, não é na necrópsia, é coração dos namorados. Quando tu olha uma radiografia e tu vê um coração que lembra esse coraçãozinho aqui,
coração dos namorados. E isso é um indicativo de dilatação biatrial, e na maioria das vezes isso é uma complicação da endocardiose. Então, eu tinha que achar, na próxima aula eu mostro para vocês uma radiografia, eu acabei não colocando aqui, mas eu ganhei uma radiografia de um colega que era perfeitinho, assim, parecia que só faltava tu botar as mãozinhas assim e fazer o coraçãozinho dos namorados. Então, a dilatação atrial é muito comum. Ela é mais... Oi? Desculpe interromper. Claro. Eu queria saber por que a dilatação é biatrial. Eu estava esperando que ela fosse só do átrio esquerdo. Ótima pergunta, Natália. O que acontece, Natália, nesses casos? Primeiro, existe a possibilidade, que não é o caso ali, mas existe a possibilidade, se tu olhar lá no primeiro slide, que fala que 30 e poucos %, né, mais ou menos 1/3 dos pacientes também tem endocardiose da tricúspide. Então, obviamente, se ele tiver endocardiose das duas, ao mesmo tempo ele vai fazer dilatação dos dois átrios. Perfeito? Natália? Sim, perfeito. Tá, mas não é isso. Eu diria que isso é uma grande mentira. Né? Isso é uma maneira que muitas vezes o professor da patologia tem de explicar isso aí. Ele vê os dois átrios dilatados, né, na necrópsia, tá? Aquele coração ali, aí ele abre, né? Deixa eu só voltar aqui para ver se tem a foto da tricúspide. Espera aí. Tá aqui. Aí ele abre o coração, aí ele olha e diz assim, olha que baita endocardiose da mitral aqui, ó. Isso aqui faz a válvula não fechar, então o sangue regurgita para dentro do átrio esquerdo e esse átrio esquerdo acaba, então, dilatando. Perfeito. Aí tu vai para o outro lado. E tu tem um átrio direito tão grande e com a parede tão fina quanto o átrio esquerdo. E aí, na maioria das vezes, a pessoa vai dizer assim, aqui na tricúspide tem um pouquinho também de endocardiose, né? Isso aí explica. Isso é conversa fiada. O que tem nessas tricúspides, na grande maioria das vezes, é um edeminha pós-mortem que acontece. Que eu chamo de edema salvador de professor. Né? Que o cara olha aquele edeminha, ele não sabe como explicar isso aí, e diz assim, aqui também tem um pouquinho de endocardiose. Mas se tu fizer a lâmina dessa válvula, não tem porra nenhuma. Então, a explicação para o aluno pode ser essa, mas isso, na verdade, é uma grande balela, porque essa válvula, na maioria das vezes, não está afetada. Bom, por que isso acontece? Isso acontece porque agora, na próxima complicação que eu vou mostrar, é a dilatação ventricular, que na maioria das vezes está junto com a dilatação atrial. A dilatação atrial acontece mais frequentemente, com uma gravidade maior, mas na maioria das vezes o que eu tenho é dilatação de átrio e ventrículo, dos dois. E muitas vezes que eu tenho esses átrios dilatados, que é o caso daquele coração ali, eu tenho o ventrículo direito muito dilatado. E isso já serve para vocês se perguntarem assim, se a lesão é na mitral, olha só, se a lesão é na mitral, se o nome do troço é doença valvar mitral mixomatosa, ou doença mitral valvar mixomatosa, como queira, por que eu vejo muitos cães com fígado venoso moscado? Por que eu vejo muitos cães com ascite? Se o problema é do lado esquerdo do coração. E problemas do lado esquerdo do coração fazem alterações no pulmão. E problemas do lado direito fazem alterações de fígado venoso moscado e de ascite. Então, como que eu vejo isso? E isso é explicado, na grande maioria das vezes, pelo que nós chamamos de cor pulmonar. Ou seja, tu tem um problema primário na mitral. Isso primeiro dilata o átrio esquerdo. Com o tempo, isso vai fazendo congestão e hipertensão pulmonar. E o sangue vai tendo dificuldade de sair do ventrículo direito e ir para o pulmão. Então, com o tempo, a hipertensão pulmonar
leva à dilatação do ventrículo direito, que por sua vez leva à dilatação do átrio direito. Então, a dilatação do átrio direito, nesses casos, para explicar uma dilatação biatrial, ela é secundária à dilatação do ventrículo direito, que por sua vez é secundária à hipertensão pulmonar, que por sua vez é decorrente da insuficiência da válvula e da dilatação do átrio esquerdo. E isso a gente chama de cor pulmonale, que traduzindo do latim é coração de pulmão. Ou seja, eu tenho um problema de hipertensão pulmonar e ele me causa uma insuficiência cardíaca direita. Então, nesse caso, qual a causa da hipertensão pulmonar? Insuficiência cardíaca esquerda. A maioria dos cães com insuficiência cardíaca bilateral tem um problema exclusivamente primário do lado esquerdo do coração. E o mecanismo de cor pulmonale leva secundariamente a um problema do lado direito. E é isso que acaba fazendo a repercussão no fígado da noz moscada e na ascite. Muitas vezes na necrópsia a gente vê uma baita de uma lesão na mitral, que é a causa de tudo, um coração super dilatado e um paciente com apresentação de insuficiência cardíaca direita. E aí muitas vezes tu olha e diz assim, mas do lado direito do coração está dilatado, mas não tem lesão na válvula, a lesão está lá do lado esquerdo. Então vejam, a lesão da válvula do lado esquerdo leva a lesão do átrio esquerdo, que por sua vez leva a lesão do pulmão, que por sua vez leva a lesão do ventrículo direito, átrio direito, fígado e cavidade abdominal. Deu para entender, Natália? Sim, com certeza. Perfeito. Vou voltar aqui. Bom, então, como eu estava explicando para vocês, se a gente pegar aqui, ó, os próximos corações que vão aparecer, vejam nesse tórax aberto, vocês já conseguem observar que do lado direito eu consigo ver o pulmão. Aqui está o pulmão direito. Onde é que está o pulmão esquerdo? O pulmão esquerdo está embaixo do coração. Por quê? Porque o coração está dilatado para o lado esquerdo, tanto o átrio como o ventrículo. E isso faz com que na hora que eu observo a cavidade torácica, eu não consiga ver o lado esquerdo. Isso é a mesma coisa se eu colocar essa foto em pé, que eu vou ver radiograficamente. Então, muitas vezes eu olho, naquela imagem anteriormente, eu tenho os dois átrios dilatados. Outras vezes eu olho, eu tenho só o átrio esquerdo dilatado, e muitas vezes o ventrículo esquerdo também dilatado. Outras vezes eu vou olhar e eu vou ter o átrio esquerdo dilatado e o ventrículo direito dilatado. Então, as dilatações, elas podem acontecer de diferentes maneiras, né? Aqui é um exemplo de uma dilatação que afetou muito mais o lado esquerdo, né, do que o lado direito. E isso fez com que o animal apresentasse uma cardiomegalia esquerda e não uma cardiomegalia bilateral. Novamente, olhem o grau de desorganização dessa válvula. Ela tem uma projeção gigantesca, né? Lembrando até um tumor, novamente, lembrando até um mixoma de válvula, um átrio extremamente dilatado, um ventrículo extremamente dilatado. O ventrículo não pode ter uma parede tão fina assim e não pode ter uma luz tão ampla como essa. Compare. Vejam como é um átrio esquerdo e um ventrículo esquerdo. Vejam a espessura do músculo cardíaco. Vejam a quantidade de lumen do ventrículo. Olhem como esse ventrículo é... Vejam como... A gente não está pegando esse coração, mas não dá a impressão para vocês que o coração da esquerda é um coração flácido e o coração da direita é um coração firme, porque esse coração está marcadamente dilatado. A dilatação é muito frequente como uma sequela, como uma complicação, uma consequência da lesão valvar. Agora olhem esse coração. Né? Notem que ele está moderadamente aumentado e globoso. O coração não é redondo. Né? Então, isso é uma outra coisa que a gente nota, é o arredondamento do coração.
O coração vai ficando perfeitamente redondo. E nesse caso aqui, vocês já veem, ó. Agora vocês já têm know-how para isso. Vocês já assistiram umas quantas aulas de insuficiência cardíaca. Então, olhem como o pulmão não colapsou quando a cavidade foi aberta. Isso é edema pulmonar. Vejam esse fígado com esse padrão irregular. Isso é fígado da noz moscada. Esse é um exemplo clássico do que eu estava falando. Esse animal tem lesão primária na mitral. Ele não tem lesão na tricúspide. Por que ele tem fígado da noz moscada? E provavelmente ele tinha ascite. Porque provavelmente ele fez hipertensão portal e cor pulmonar. Comparem nesse coração. Vocês veem aqui, ó. Pulmão dos dois lados. O coração não está tão grande, mas ele está redondo. Agora compare com esse aqui. O coração toma conta de absolutamente todo o tórax. Tu mal consegue ver umas pontinhas dos lobos pulmonares aqui. É um coração muito grande. Aqui tu já vê o fígado da noz moscada. Agora vocês já conseguem ver as consequências e as lesões do coração. Então, tudo isso está relacionado com dilatação atrial e ventricular. Uma outra coisa importante, né, nós já havíamos comentado isso, acho que até na patologia geral, se eu não me engano. Quando um animal morre, os últimos batimentos cardíacos removem o sangue do lado esquerdo do coração e das artérias. Por isso que elas têm esse nome, né? Artérias significa dutos de ar. Ou seja, os egípcios, quando abriam os cadáveres, eles viam que existiam vasos que tinham sangue dentro, que eles chamavam de veias, e vasos que não tinham nada dentro, que eles depreendiam que ali passava ar, e eles deram o nome de artéria. Então, num animal normal, quando ele morre, os últimos batimentos cardíacos tiram todo o sangue do lado arterial. Então, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e artéria aorta não pode ter sangue dentro no pós-morte. A não ser que o paciente tenha, por exemplo, uma alteração cardíaca do lado esquerdo. Se vocês olharem essa superfície de corte, vocês estão vendo o ventrículo esquerdo. Vejam o grau de dilatação do ventrículo esquerdo. E aqui vocês estão vendo o ventrículo direito. O ventrículo direito é o lado venoso. Então é normal ter coágulo de sangue. O ventrículo esquerdo não pode ter coágulo de sangue. Então aqui vocês têm dois problemas. Vocês têm uma luz. Vocês têm um lúmen ventricular muito amplo, que é o que indica que esse animal tem uma dilatação do ventrículo esquerdo, e vocês têm um grande coágulo de sangue no interior do ventrículo esquerdo, o que não pode estar presente. Professor. Fala, Natália. Então, quando no caso acontece a hipertrofia ventricular, ela não é concêntrica. A hipertrofia ventricular na endocardiose, eu não vou te dizer que ela não é, porque ocasionalmente ela pode ser, mas na grande maioria das vezes ela é excêntrica. Ok. Lá fora, por isso que dilata, entendeu? Sim, então ela é uma hipertrofia excêntrica, porque ela provoca aquela dilatação do ventrículo. Na grande maioria das vezes. Por que eu vou te dizer isso? Porque daqui a pouquinho eu vou te mostrar uns casos, alguns casos, Natália, que eu tenho visto nos últimos anos que a hipertrofia é concêntrica. Mas aí, o que eu vou te dizer em relação a isso? Quando aparecer ali, eu vou dar a explicação. Porque se tu vai para a literatura diz a hipertrofia é excêntrica. É hipertrofia, mas dilata. E não hipertrofia concentricamente como no processo primário. Que é aquele que fecha a luz, sabe? Fica quase sem luz o coração. Só que eu tenho notado, de uns 2, 3 anos para cá, um aumento no número de casos com hipertrofia concêntrica. Mas eu vou explicar isso daqui a pouco, pode ser? Claro, tá ótimo. Tá bem. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Passa. Eu não entendi muito bem. A dilatação ventricular vai sempre vir como uma consequência da atrial? Ou... Dilatação ventricular vai sempre vir com... Não necessariamente. Né? A dilatação atrial é mais comum
e ocorre primeiro que a dilatação ventricular, mas as duas, atrial e ventricular, são consequência da lesão da válvula. Não é uma consequência da outra, entende? Tá bem, eu não entendi muito bem qual é o mecanismo da dilatação ventricular. Tá, entendi. É que a questão é assim, ó, às vezes eu tento facilitar algumas coisas, mas acaba complicando. O átrio dilata por aumento da carga. Que eu entendi que essa frase vai ficar estranha. Eu entendi que vocês entenderam essa parte, beleza? E o ventrículo hipertrofia, porque ele precisa bater mais vezes. Mas ele hipertrofia para fora, ou seja, excentricamente. Aí, para não dizer que o átrio dilata e o ventrículo hipertrofia excentricamente, a gente geralmente diz que os dois dilatam, porque a hipertrofia excêntrica é parecida com a dilatação. Se tu olhar aqui, ó, deixa eu voltar. O átrio dilatou, a parede é super fina. O ventrículo tem mais luz, como se fosse uma dilatação, mas a parede ainda não é tão fina para a gente considerar isso tecnicamente como uma dilatação. Então, assim como a Natália estava falando, isso aqui é um tipo de hipertrofia que a gente chama de falsa hipertrofia ou hipertrofia excêntrica, ou seja, uma hipertrofia que faz haver um leve espessamento, mas que amplia a luz. Então, para não ficar dilata o átrio e hipertrofia excentricamente o ventrículo, a gente costuma dizer que dilata átrio e dilata ventrículo. Mas, na verdade, o que dilata mesmo é o átrio. O ventrículo é uma falsa dilatação, que é o que a gente chama de hipertrofia excêntrica. E essa hipertrofia é pelo aumento do número de batimentos, diferentemente da dilatação atrial, que é pelo aumento da pressão. Melhorou agora ou não? Muito obrigada. Ou continua com Melhorou. Tá. Então, se vocês quiserem substituir dilatação ventricular por hipertrofia excêntrica ventricular, fica mais correto. Eu só tentei dar uma certa facilitada para não ficar muito grande as legendas de cada fotografia. Mas o átrio dilata e o ventrículo hipertrofia excentricamente. Hipertrofia excentricamente aumenta a luz, então acaba fazendo uma cardiomegalia também. E isso é visto no raio-x de tórax como um aumento de volume. Então não tem muito como tu diferenciar a hipertrofia excêntrica de dilatação numa radiografia. Então a gente acaba falando de dilatação, embora o mais correto seja hipertrofia excêntrica. Aqui novamente, vejam, dilatação atrial, o átrio muito grande. Eu quero que vocês consigam, olhando essas imagens, vamos voltar aqui, ó. Olhem o tamanho de um átrio normal. Um átrio normal tem mais ou menos 3 vezes menos o tamanho de um ventrículo. Olhem o tamanho do ventrículo e olhem o tamanho do átrio. E aí comparem. Esse átrio aqui está do tamanho do ventrículo. Então o átrio está muito grande e a parede está muito fina. Dilatação. O ventrículo está aumentado, a luz está ampliada, a parede não é grossa, mas também não é fina como na dilatação. É o meio do caminho. Isso é a hipertrofia excêntrica. É o que a gente vê aqui também e que é o que a gente vê aqui também. Então, dilatação atrial, lesão valvar, amplitude aumentada do lúmen do ventrículo, dilatação ventricular ou hipertrofia excêntrica. Aqui é a mesma coisa, só que do lado direito, né, que eu havia comentado que é uma coisa, a foto não é muito boa, mas aí eu digo, né, para eu achar uma endocardiose verdadeira de tricúspide,
eu tenho que ficar 2, 3 dias procurando nas minhas fotos, né? E se eu quiser uma endocardiose verdadeira de mitral, eu tenho todos os dias, né? Então, uma coisa que tu procura muito, que tu não consegue quase achar, provavelmente é porque ela não existe, né? Então, isso aqui é mais um cacuete de patologista do que realmente uma lesão existente. E agora eu vou mostrar isso que a Natália estava perguntando anteriormente, que é a diferença da hipertrofia excêntrica da hipertrofia concêntrica. Então, o que eu tenho notado dos 2 ou 3 anos para cá é que alguns cães que não são das raças e não estão nas idades para serem diagnosticados como tendo uma miocardiopatia hipertrófica primária, que a gente vai ver na semana que vem. A miocardiopatia hipertrófica primária é uma doença mais frequente do gato, mas também vista com uma frequência menor no cachorro. E ela tem um padrão racial muito específico. Ela é uma doença comum no Rottweiler, no pastor alemão e principalmente nos dálmatas. Então, quando a gente pega um cachorro que não é dessas raças, que não é desse porte, né, cães de porte grande, então, cães de porte pequeno, como esse, que era um poodle, que não está na idade da miocardiopatia hipertrófica, que geralmente são cães ao redor de 4 a 6 anos, ocasionalmente de 2 a 4 anos. Mas, quando eu pego um poodle idoso, e que, para completar, tem endocardiose, não tem como eu não associar essa hipertrofia que eu estou vendo, apesar de ela ser uma hipertrofia concêntrica, que causa marcado espessamento do miocárdio cardíaco com a endocardiose. E isso é uma coisa que a literatura geralmente não cita, ela só cita essa dilatação atrial e essa falsa dilatação, né, essa hipertrofia excêntrica do ventrículo. E nesse caso, vocês notam que o coração ele não é aumentado de volume, mas ele vai ficando, eu costumo comparar ele com um tonel, ele vai ficando com um formato como se ele fosse uma bombona, dessas que a gente coloca os cadáveres, assim, ele vai ficando muito sólido, né? A solidez é algo que chama bastante atenção, e o formato, né? Ele vai ficando um coração mais cilíndrico, essa seria a melhor palavra, assim, como se fosse um cilindro. E quando a gente faz a abertura normal desse coração, o que a gente vê é um espessamento impressionante do músculo cardíaco e uma diminuição acentuada no lumen. E isso está associado com lesão de válvula. Notem que esse animal tem lesão de válvula, inclusive ele tem isso aqui que a gente vai falar depois, que são as lesões de jato. Então ele fez uma miocardiopatia hipertrófica, mas ele fez uma hipertrofia verdadeira, ele fez uma hipertrofia concêntrica, onde houve diminuição do lumen e espessamento acentuado do miocárdio, mimetizando uma hipertrofia primária de gato ou uma hipertrofia primária de cachorro. Esse é um outro caso também, onde há uma diminuição. De novo, notem que o átrio é dilatado, e a gente esperaria o ventrículo, né, pseudodilatado, vamos dizer assim, mas ele está intensamente hipertrofiado. Né? E aqui é um outro caso que tinha, inclusive, coágulo também no interior. Aqui eu fiz vários casos, né? Vejam, o ventrículo direito normal e olha o grau de espessura do ventrículo esquerdo. Olha só, parece uma miocardiopatia hipertrófica primária. Esse caso aqui parece um gato com miocardiopatia hipertrófica primária. Então, hipertrofia de maneira impressionante. E isso não tem uma explicação lógica do ponto de vista de estar associado com a doença valvar. E isso não era algo que a gente via com frequência até uns 2 ou 3 anos atrás. E eu comecei a notar essa mudança. E aí eu até tinha me programado para perguntar isso. Eu tenho alguns colegas que são cardiologistas e eu ia fazer uma enquete com eles para ver o que eles achavam, cardiologistas veterinários, né? E acabei não fazendo, mas eu vou perguntar isso
e eu comento, Natália, na próxima aula contigo, dessa minha suposição, porque eu tenho muita convicção que isso tem a ver com a mudança que aconteceu nos últimos anos da introdução do Pimobendan. Né? Eu acredito que quando tu usa o Pimobendan e o Pimobendan começa a melhorar a contratilidade cardíaca, ele acaba levando, consequentemente, a uma hipertrofia marcada do miocárdio do ventrículo esquerdo. E depois, quando eu vejo esses animais na necrópsia, né, depois que eles usaram o Pimobendan por 1 ano, 2 anos de Pimobendan, isso é causado, eu acredito, pelo tratamento com Pimobendan. E não é algo associado com a lesão valvar, mas sim com a terapia da lesão valvar. Mas isso é uma teoria da minha cabeça, entendeu? Eu queria perguntar para esses meus colegas, porque como eles fazem... Eu tenho quatro colegas que eu me dou bem que fazem cardiologia. E todos eles fazem ecocardio, né? Então, geralmente, eles fazem ecocardio no cachorro quando ele chega a primeira vez na consulta, e durante o ecocardio de novo. Então, se eles estão usando o Pimobendan e fazem ecocardio a cada 6 meses, a cada 4 meses, com certeza eles já notaram também isso aí. Eu acabei não perguntando, mas eu te dou uma resposta se essa minha teoria pode estar certa na sexta-feira. Beleza? Obrigada, professor. Tá bem. Uma outra lesão essa sim não necessariamente relacionada com a hipertrofia concêntrica, mas que pode acontecer em casos de hipertrofia excêntrica também, é a hipertrofia do músculo papilar. Se vocês olharem nessa imagem aqui, principalmente esse músculo papilar do lado esquerdo da fotografia, ele está mais hipertrofiado do que normalmente a gente vê. Então, esse aqui, eu diria que tem uma hipertrofia leve. Esse aqui já tem uma hipertrofia moderada, pelo menos. Notem que, tu vê que essa parte superior aqui do músculo, ó, ela está bem mais hipertrofiada. E a lesão, a imagem que eu mais gosto, que é essa aqui, né? Que é uma hipertrofia impressionante, né? Ficou mais ou menos como... Eu me lembro que quando eu era pequeno ainda sou, né? Quando eu era criança, eu via os caras na televisão, assim, que eram fortes, né? E eu dizia que eu queria ter aquelas bolotas, né? Então eu chamava de bolota, assim, o cara é forte, ele tem os braços cheios daquelas bolotas. Isso aqui parece o bíceps de um fisiculturista. É impressionante o grau de hipertrofia desse músculo papilar. E observem que, apesar de haver um certo espessamento da parede, ainda tem um lúmen, né? Esses são os corações que a gente via antes do Pimobendan. Havia um certo grau de hipertrofia, mas geralmente isso estava associado até com algum grau de amplitude do lúmen ventricular. Né? Tu não via um coração fechar de tão hipertrófico, né? Por isso que eu acredito que isso tem alguma relação com a terapia. Então, aqui novamente, para comparar, né? Olhem esse músculo papilar do coração normal. Vejam, é um cilindro perfeito. Agora comparem isso com o da figura da esquerda. Não dá para comparar, né? É como se eu estivesse vendo de um lado um fisiculturista e do outro lado uma pessoa comum. É como se eu estivesse vendo o braço do Popeye antes dele comer o espinafre do lado direito e depois dele comer o espinafre do lado esquerdo. Agora eu vou mostrar para vocês, para a gente encerrar, algumas lesões que geralmente estão associadas com a descompensação cardíaca grave aguda. Né? Elas explicam, por exemplo, um animal está perfeitamente compensado e de uma hora para outra ele apresentar um quadro de síncope ou apresentar um edema pulmonar grave, né? Um edema pulmonar agudo, ou apresentar morte súbita.
e uma delas é isso, a necrose do músculo papilar. Então, o músculo papilar hipertrofiado pode sofrer um processo isquêmico, como se fosse um infarto, né, causado por um tromboembolismo, mas esse infarto geralmente ele está associado com lesões da parede das artérias que irrigam o músculo papilar. Então, existem alguns estudos que mostram que pode haver um certo grau de lesão da parede dessas artérias, muito semelhante à lesão que acontece na válvula. Alguns autores associam isso mais com a deposição de amiloide nas paredes. Amiloide também pode estar depositado nas válvulas de cães com endocardiose, embora não seja muito frequente. Né? Então, alguns autores, principalmente mais antigos, eles associam a endocardiose a uma deposição de amiloide na parede dos ramos das coronárias, e isso poderia fazer não aterosclerose, mas sim um enrijecimento dessas arteríolas, seria uma arteríoloesclerose, que é o que a gente chama, e isso acabaria levando, num determinado momento, a uma contração, né, uma vasoconstrição dessas arteríolas e diminuiria o fluxo, né, faria uma isquemia do músculo papilar, que culminaria em necrose do músculo papilar. Então, não se tem uma patogênese bem definida, mas ocasionalmente um animal que morre subitamente, né, um animal que é cardíaco, está sob terapia, morre subitamente ou desenvolve um edema grave de pulmão e morre, na necrópsia a gente pode encontrar. Aqui vocês veem 3 áreas, né? Aqui tem uma área de necrose hemorrágica próximo à inserção da corda tendínea, aqui exatamente na inserção, e aqui um pouco mais embaixo, próximo à parede ventricular. Então, são áreas de infarto ocasionadas por uma vasoconstrição em decorrência de uma arterioloesclerose, que pode estar relacionada, então, com a deposição de amiloide nessas arteríolas, e isso fazendo parte de um processo degenerativo do envelhecimento, né, relacionado com o envelhecimento, e dentro de um quadro de doença valvar mitral mixomatosa. Aqui tem mais um exemplo, vejam, uma área de hemorragia, não é diferente de uma área de infarto, só que geralmente os infartos por tromboembolismo, eles não afetam o músculo papilar, não que não possam, mas não é comum, eles afetam mais frequentemente o miocárdio ventricular e o septo interventricular. Uma outra lesão que é muito comum, essa é uma lesão extremamente frequente e que acontece no átrio de animais que têm uma endocardiose muitas vezes não tratada, né, e descompensada, crônica, mas o paciente sobrevive por muito tempo, é uma fibrose logo abaixo do endocárdio do átrio esquerdo. Então, se vocês olharem aqui o átrio esquerdo, vocês veem que parece que umas películas branquinhas depositadas por sobre o endocárdio. Na verdade, isso é um espessamento abaixo do endocárdio. E isso, se tu fizer uma lâmina histológica, é mais colágeno. Então, a gente chama isso de fibrose subendocárdica. Vocês vão encontrar como fibrose endocárdica, embora o mais correto, em alguns autores, e fibrose subendocárdica em outros. Embora o mais correto seja fibrose subendocárdica. E isso aqui mostra que, no momento que ocorre a regurgitação do sangue, esse sangue, entre aspas, raspa e arranca parte do endotélio de revestimento. E ocorre a regeneração. E embaixo desse endotélio vai ficando fibrosado. E por incrível que pareça, a ideia que vai ficando fibrosado poderia trazer para a gente o pensamento que ficando fibrosado fica mais forte. Mas, na verdade, isso enfraquece a parede do átrio. E, gradualmente, esse átrio com fibrose vai ficando mais sujeito
a desenvolver ruptura e, consequentemente, sangramento para dentro do saco pericárdico. Então, se vocês olharem aqui, vocês têm uma degeneração valvar importante, né? Toda essa cúspide ficou substituída por 4 grandes nodulações irregulares. Há um espessamento das cordas tendíneas. Provavelmente, quando o ventrículo contraía, parte do sangue regurgitava para dentro do átrio, e isso ia raspando e fazendo, então, uma lesão atrial, que cicatrizava, né, pela deposição de colágeno, endotelizava novamente isso acontecia, cicatrizava, endotelizava, e isso vai formando essa cicatriz, que nós chamamos de fibrose subendocárdica. Ou, num linguajar mais coloquial, a gente chama isso de lesão de jato, porque é um jato, né, de sangue que passa aqui. E isso vai deixando a parede atrial mais frágil, até o momento que ela pode romper. E quando essa parede atrial enfraquecida rasga, né, que é a palavra que geralmente a gente utiliza, do inglês é rasgar, né? A parede atrial rasga e, consequentemente, isso é uma coisa que acontece vagarosamente, até o momento que esse esgarçamento, né, que vai acontecendo, acaba formando um orifício, como vocês estão vendo aqui. E aí o sangue que está dentro do átrio imediatamente vai para fora do coração, mas para dentro do saco pericárdico. E quando esse sangue vai para fora do coração, mas para dentro do saco pericárdico, vocês imaginem que o próprio sangue que está no saco pericárdico e dali não consegue sair, ele comprime o coração. E nós chamamos isso de tamponamento cardíaco, e isso é uma causa importante de morte em cães com problemas cardíacos. Notem o aspecto globoso do coração. Vocês já veem um tom azulado no saco pericárdico. Aqui eu estou fazendo a punção, né, do espaço pericárdico. Olha a quantidade de sangue que está vindo. Aqui já tinha vindo 5 ml. Que nós realizamos a abertura do saco pericárdico. Então, muito sangue no interior do saco pericárdico. Então, facilmente, dependendo do cachorro, tu tem aí 50 ml, né, 20, 30, 50 ml, depende, obviamente, do tamanho, de sangue no saco pericárdico. Isso não permite que o coração continue batendo. E o paciente, com hemopericárdio grave, como nesses casos, desenvolve o que é chamado de tamponamento cardíaco. E isso acaba levando, então, a parada cardíaca embaixo. Aqui um outro caso de hemopericárdio, uma visão lateral. Já havia coagulado aqui, eu deixei coagular para fazer a fotografia. Vejam que isso literalmente aperta o coração e não permite a contração. Esse é um dos últimos casos que a gente viu, se eu não me engano, foi no ano passado. Aqui eu removi o pulmão e o coração de dentro do tórax, coloquei no fundo e fiz a abertura do saco pericárdico. Removi o saco pericárdico. Então, diferente daqui, o sangue ainda estava na sua forma líquida, aqui o sangue já estava na sua forma coagulada. Isso depende a quanto tempo o animal morreu. Né? Você sabe que o animal morre, se nós tivermos sangue em alguma cavidade, e aí inclui o espaço pericárdico, ele vai ficar nas primeiras 12 horas, dependendo da temperatura, na sua forma líquida. Depois ele vai coagular completamente, ele vai ficar cerca de 24 horas coagulado, e depois ele vai descoagular. Então, dependendo de quando eu fizer essa necrópsia, eu posso ter sangue na forma líquida, dentro do saco pericárdico, ou eu posso ter sangue na forma de coágulo dentro do saco pericárdico. Quando o animal está vivo, devido ao fato do saco pericárdico ser revestido por mesotélio e a temperatura corporal ser alta, consequentemente o sangue se mantém na forma líquida. Por isso que a gente pode fazer a pericardiotomia ou a pericardiocentese e remover, né? Claro que tem que ser um procedimento extremamente rápido, né, antes do animal morrer, para conseguir debelar esse tamponamento cardíaco. Então aqui eu fiz a fotografia e depois eu tirei o coágulo.
com o coágulo e sem o coágulo. No momento que esse grande coágulo aperta o coração não mais consegue bater e, consequentemente, o animal morre de tamponamento cardíaco. Então, necrose de músculo papilar, né? Aqueles infartos do músculo papilar que são decorrentes dessa arteriolosclerose. Ruptura de parede atrial, né? Como uma complicação terminal das lesões de jato. E, por fim, ruptura das cordas tendíneas são as 3 lesões que causam morte súbita ou morte precedida de edema agudo de pulmão ou síncope, posteriormente associada à morte, em cães que muitas vezes estão sob terapia. Aqui nas setas vocês conseguem notar as cordas tendíneas que romperam. Geralmente essa corda tendínea rompe logo aonde ela emerge do músculo papilar. E aí aquilo que eu comentei, né? Fica como se fosse uma bandeira ao vento. E o pessoal que tem mais prática na auscultação, geralmente, ao auscultar o paciente que fez a ruptura da corda tendínea, eles notam que há uma mudança no padrão do sopro.